Eu sei que a gente já entrou nele, mas eu queria falar sobre Sócrates. Muitos dizem que ele não escreveu nada. Eu aprendi isso recentemente com um sábio professor, inclusive que ele não escreveu nada. A única relato que a gente tem dele é que Platão falava sobre ele e alguns outros filósofos. Como que é possível acreditar numa pessoa, sendo que há poucos relatos sobre ela e cada pessoa fala dele de um jeito diferente? Olha, isso inclusive já foi feito como uma espécie de analogia com o próprio Cristo, Uhum, né? era aí que eu queria De chegar. que ele não escreveu nada e tal. Mas é possível acreditar nele porque, apesar de que você tem relatos distintos sobre o Sócrates, você tem contextos muito claros. Por exemplo, ele viveu na democracia ateniense, ele criticou a democracia ateniense, ele foi condenado à morte pelos juízes da Assembleia da Democracia. Ele viveu na época da Guerra do Peloponeso com Esparta, que a Atenas perdeu. Né? Então, você tem... mais ou menos um argumento que já foi usado com relação àqueles que acham que Jesus não existiu. Achar que Sócrates não existiu, com tudo que a gente tem sobre ele, dá mais trabalho imaginar que alguém inventou isso do que isso foi verdade. Entende o que eu falei? Uhum, A sim. ideia de que tivesse criado, inventado Sócrates, para quê, afinal de contas? Para que inventar um Sócrates, né? Se ele não existiu? Mas todos os nomes que conversam com Sócrates no Diálogos do Platão são todos figuras que existiam na época, conhecidas, assim como o próprio Sócrates. Entendeu? Então, é isso aí. É história. E, É. e, agora sobre Jesus Cristo, ainda é contestável a existência dele, mas mesmo assim muita gente falou dele, muita gente teve relatos. Por que que existe essa negação? Olha, o que alguns contestam é a existência histórica da figura de Jesus, ou a ideia de que ele existiu, mas ele foi absolutamente não importante para o que inventaram sobre ele depois. Que dá mais ou menos na mesma. Essa posição, como eu dizia há pouco, são chamados os miticistas, que defendem que é um mito. Né? Essa posição hoje, ela é, do ponto de vista scholar, acadêmico, muito frágil. Hoje, essa posição é mais ou menos ligada a ateus, né? Que eu acho um ateu que perde tempo querendo provar que Jesus existiu, eu acho que ele tem mais problema do que quem acredita. Entende o que eu quero dizer? Porque se você é ateu, desencana. Por que você tem que ficar provando que ele não existiu? Então, não é hoje, nos estudos de Jesus, como se fala, Jesus Studies, é assim, a posição dos miticistas, que foram alguns importantes no século XIX, né, ao longo do século XX, hoje ela é muito frágil. E, como eu falava há pouco aqui com o Tiago, a ideia desses autores é de que Jesus é uma reedição de Osíris e Dionísio, porque mulheres que não tiveram sexo geraram filhos. Só que esses filhos todos eram deuses pagãos, né? Então, eles afirmam que a história de Jesus é parecida. O que é importante aprender com isso, do ponto de vista histórico? Existem vários outros indícios que Jesus existiu. É quase uma perda de tempo ficar discutindo com isso, né? Além dos evangelhos, os 3 sinóticos principalmente. O João é mais teólogo do que... A gente tem Flávio Joséfos. Não, tem o Flávio Joséfos e tem referências de romanos, inclusive falando mal, que é meio normal para a época, né? Mas assim, o que a gente aprende com isso é que, por exemplo, se você quiser ficar insistindo na ideia de que o caso de Maria é o único nas narrativas religiosas de mulher que não teria feito sexo e engravidou, aí vai aparecer gente que vai falar, e a mãe de Dionísio, e a mãe de Osíris. Entendeu? Então, eu normalmente, assim como o Pascal, eu entendo que fé é uma questão de graça. Né? Muito E bom isso. não vale a pena você ficar perdendo Muito tempo bom isso. tentando debater esse negócio. Tendo dito isto, além de eu acreditar plenamente que a fé é uma questão de graça, né, porque eu acredito, por exemplo, plenamente na morte e ressurreição de Cristo e não tem nenhuma prova sobre isso. Eu não consigo te dar nenhuma base teórica
comprobatória sobre isso. Porém, ao ler a Bíblia, já tive o privilégio de lê-la algumas vezes, de Gênesis e Apocalipse, tudo fez tanto sentido para mim. Tem coisas que estão ditas em Gênesis que 500 anos depois aparece num livro tal e corrobora no outro livro. E quando Jesus aparece, ele é fruto de profecias que estão 500 anos antes em Isaías. E tudo faz tanto sentido. A contradição é tão pequena e superficial que se a fé não fosse pela graça, pela inteligência, ainda assim eu acreditaria na Bíblia. Talvez eu contestaria por falta de fé uma ressurreição, uma coisa assim, mas que faz sentido, faz muito sentido. Inclusive a narrativa histórica toda, né? Tem um estudo que diz que o livro de Atos é o livro que é o maior livro em palavras do Novo Testamento, é o livro que tem mais evidências históricas no mundo. Lucas, que o escreveu, dá tantas informações sobre cidades, governadores da época, quilometragem, tudo bate, né? Então, eu sou um cara que até pela inteligência eu sou crente no sentido de acreditar que aquilo ali é possível. Que aquilo ali... E também tem a questão prática do negócio. Por exemplo, quando Jesus fala assim, perdoa teu inimigo, dá outra face se ele te bater. Eu vou ser um bobo se eu fizer isso. Mas aí, analisando, eu estudo muito sobre pessoas para escrever os livros que eu escrevo. Todo mundo que entrou, você me deu na cara, eu também te dei, é 10 anos de briga na justiça, de bloquear no WhatsApp, de ficar mandando direta no Facebook. Aí eu falo assim, é muito mais fácil dar outra cara e resolver no mesmo dia. Você pode passar como mais fraco, mas resolve. E aí, quando eu comecei a testar as teorias de Jesus na prática, tipo, perdoar um inimigo, orar por quem persegue, alimentar o pobre, ainda que essa pessoa tenha te feito mal, porque eu falei assim, você tem que dar de comer até para quem te fez mal. Essas coisas começaram a fazer um sentido emocional para mim. Eu me senti um ser humano útil para a coletividade, me sinto um pai melhor, um esposo melhor, não sei se sou, mas me sinto, por praticar isso. Então, não é só a história fazer sentido de Gênesis e Apocalipse, mas apesar de ter coisas como em Apocalipse que, mesmo estudando teologia, eu não entendo claramente, é lógico. Sim, são livros de época. Apocalipse é um livro do Apocalipse judaico. Exatamente. Parece um delírio, né? Tem coisas que você não consegue... muita gente tenta explicar, né? Mas eu estou dizendo que uma das limitações que eu tenho, por exemplo, bíblica, mesmo tendo estudado teologia, é que Apocalipse eu não consigo entender por completo. Eu entendo muita coisa ali, mas não por completo. Então, faz muito sentido para mim a Bíblia e a prática dos ensinamentos de Jesus fazem total sentido para mim. Ou seja, quando eu pratico, eu me sinto melhor. A única coisa que eu não consigo provar, que aí é uma questão de fé, é, por exemplo, a ressurreição de Cristo, que eu vou morrer e quando eu abrir os olhos, eu vou estar na eternidade, como ele falou para o ladrão da cruz, o bom ladrão, né? Como se diz. Dimas. Segundo a tradição Dimas, né? Tem alguns escritos sobre... Não está na Bíblia, mas está em alguns escritos do primeiro século, já mencionam Dimas. Que ele fala o seguinte, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, tipo assim, fechou os olhos na terra, abriu na eternidade. Isso para mim é uma esperança terrível, uma esperança maravilhosa, e terrível seria eu conviver com a ideia de que vai ser só isso e acabou. É claro que tem pessoas, né, os ateus, por exemplo, que não tem problema nenhum com isso. Estou dizendo a minha emoção. Não quer dizer que não tem nenhum problema com isso. Não necessariamente... Eu lembro que o Woody Allen uma vez deu uma entrevista para a Folha, alguns anos atrás já, talvez mais de 15 anos, que ele dizia que ele foi deprimido a vida inteira porque ele não acreditava em Deus. Né? Mas o que eu quis dizer é que não necessariamente não tem problema com isso. Pode ser que a lida é diferente. Entendeu? Talvez de sofrer com isso seja diferente. É diferente. Mas assim, o que eu ia dizer para você, Tiago, é que assim, essa relação entre fé e inteligência... na história do catolicismo especificamente, né, isso sempre foi uma coisa muito importante. Tanto que a Igreja Católica, ela sempre entendeu, e isso era um dos problemas com os jansenistas, né, que não deixou de ser católico, mas ficou ali na marca do pênalti, digamos assim, é que acreditar que o único caminho para Deus é a fé
que é chamado de fideísmo, né? Que isso não é exatamente uma heresia, mas é prima de uma heresia. Por quê? Porque Deus é racional. É racional acreditar em Deus. É racional no sentido de que é a melhor explicação para a origem das coisas. É racional porque a inteligência busca esse princípio. E porque existe racionalidade no mundo. Existe racionalidade na natureza e a própria capacidade humana de ter descoberto o método científico, desse ponto de vista, é a prova de que há uma inteligência por detrás disso. Isso é mais ou menos o que o Descartes fala no método, né? Sim. Ele fala isso. Se a gente foi capaz de descobrir, é porque alguém foi capaz de revelar. Isso mesmo. E colocar em nós a capacidade tá. de fazer isso e tal. Então, então, na tradição católica, especificamente, é visto como um erro de approach, digamos assim, achar que o único caminho é só pela fé. Não, é fé e inteligência. Como que duas asas. E às vezes se relaciona isso de uma forma ligeira, a inteligência Tomás, a fé Agostinho.